Olá, pessoal. Eu sou o professor pesquisador Marcos Severo, do PPG-ADM da Universidade Federal de Goiás. Estou acompanhado do professor Rafael Barreiros Porto, pesquisador do PPG-A, da UNB, e esse é o seminário de pesquisa da Divisão de Marketing da ANPAD. Hoje nós temos como convidada a professora e pesquisadora Janaína Giraldi. A professora Janaína de Moura Giraldi é pesquisadora e professora associada da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. É bolsista de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. É Master of Science em Marketing pela KU Leuven, mestre, doutor e livre-docente pela Universidade de São Paulo. Publicou 30 artigos científicos em periódicos nos últimos 3 anos, muitos deles em periódicos de alto impacto. Um deles, em especial, publicado em 2020 no Annals of Tourism Research, se concentra em sinais semióticos, atenção visual de turistas e efetividade do anúncio. É sobre este artigo que trataremos nesta edição do Seminário de Pesquisa da Divisão de Marketing da ANPAD. Seja bem-vinda, Janaína, muito obrigado. Muito obrigada a vocês pelo convite, estou muito honrada, muito feliz com essa oportunidade de passar algumas sugestões para os nossos ouvintes. Estou à disposição das perguntas. Janaína, boa tarde. A gente gostaria de começar essa entrevista, né, perguntando sobre como que foi o processo de elaboração dessa pesquisa publicada no Journal e todo o trâmite, né, que por trás disso, até finalmente chegar nessa publicação. Então, bom, inicialmente, então, a pergunta inicial como que foi a elaboração da pesquisa, se ela já começou tendo foco em uma publicação numa revista estrangeira, ou se ela começou com foco em uma pesquisa, não sei, desenvolvida por algum orientando, não sei ao certo, e depois que se pensou em publicar em uma revista estrangeira. Ótimo. Então, a gente sempre fala para os nossos alunos que a gente só consegue uma boa publicação com uma boa pesquisa. E todas as nossas pesquisas, sejam desde a iniciação, mestrado, doutorado, pós-doc, a gente sempre pensa que, ao final, o alvo são os melhores journals possíveis, né? A gente sempre mira muito alto desde o início. E tem que ter em mente que é um processo muito longo, né? E de novo, só vai conseguir acertar se tiver muito cuidado em todas as etapas. Então, esses artigos que a gente consegue colocar em journals bons, geralmente são os artigos que tiveram um cuidado maior durante o processo, né, de realização da pesquisa, que acabam sendo os doutorados mesmo, né, que tem um tempo mais longo, o aluno se dedica, enfim, às vezes até integralmente, por anos. Então, neste caso, esse artigo ele é derivado da tese da minha aluna Marina, que é a primeira autora, e desde o início, né, a gente sempre pensou em fazer o melhor possível para justamente mirar ou no Annals ou no outro, que é o Tourism Management, que são as 2 melhores revistas de turismo do mundo, né? Então, para isso, desde o início, né, a Marina se preocupou muito em fazer o método da maneira mais correta possível, porque a gente sabe que esses journals, eles têm um rigor metodológico muito grande, né? São sempre essas 2 questões, além assim, de ficar evidente a contribuição teórica, tem que ter ali um cuidado metodológico, um rigor metodológico muito grande. E a Marina fez um período de sanduíche numa instituição estrangeira, né, lá na Escócia, na Universidade de Dundee. E nesse período ela fez um treinamento de eye tracking, fez coleta de dados lá, então a gente tem até outros dados que não entraram nesse artigo, que estão ainda em processamento, porque a amostra que ela conseguiu lá era menor, era até uma amostra mais para fazer um treinamento e tal. Então, a gente está elaborando um outro trabalho com ele, e teve contato com estatísticos. Então, toda a parte estatística aí do experimento foi muito bem cuidada, assessorada, né, com profissionais que deram todas as orientações, porque a gente muitas vezes não consegue, né, ter todo o conhecimento sozinho, né? Então, a gente tem apoio
de estatísticos e uma outra questão importante que esses journals, eles cobram muito é o cuidado com a língua, né? Mas esse artigo passou por tantas revisões e a gente que não é nativo, né, acha que está bom e no fim eles sempre acham alguma forma de melhorar. Então, o cuidado na linguagem, o cuidado na revisão de literatura, isso eu vejo assim, não só nesse journal, mas outros que a gente tem em andamento, né, em processo de revisão e alguns já publicados, como se questiona o marco teórico, assim, a grande linha teórica do artigo. Então, esse artigo não começou com essa abordagem, né, da construção pelo consumidor, e a gente foi direto lá nas teorias semióticas e faltou, então, esse embasamento anterior, e eles pediram para a gente incluir. Isso aconteceu também com outros artigos nossos. Então, assim, deixar muito claro qual que é o embasamento teórico e não esquecê-lo, né? Depois, nas conclusões, retomar. Mas eu acho que a chave aí é a metodologia. E eu até recuperei aqui com a Marina, todas as revisões, foram 6 rodadas de revisão. A gente até brinca que quando vem o primeiro major revision, né? É uma vitória, né? Porque o padrão é sempre, né, começar com as negativas. Se eu não me engano, esse foi o segundo journal que a gente mandou, né? Então, o primeiro foi o Tourism Management, que tem um impacto ainda maior, e esse foi o segundo, e já aproveitamos, né, todas as revisões para tentar cumprir tudo. E, às vezes, vem umas sugestões, né? Vocês estão habituados com isso também, que não são possíveis. Como a gente vai refazer coleta, por exemplo, né? Então, mas sempre justificando e dizendo por que a gente não fez aquele ponto. Então, assim, uma dica importante, porque eu sempre também oriento os meus alunos, sempre quando chegam essas revisões, tem que ter um cuidado muito grande de não deixar nada para trás, né? Então, a gente prepara as cartas de revisão, então, aqueles quadros, ó, o editor falou isso, o revisor 1, o revisor 2, tudo que eles pediram e tudo que nós fizemos, né? E responder a todas. Então, eu também sou editora de revista, né? Eu edito a RACEF, que é a revista da nossa fundação aqui da FEA Ribeirão, a Fundace. E assim, quando os autores mandam os artigos revisados e não cumprem, ou simplesmente dizem isso não é possível fazer, ou não concordo, que é pior, né? Não concordo com essa sugestão, é um passo para o não. Então, procurar atender, e no caso da Marina, ela precisou refazer várias análises. Depois eu posso até mostrar aqui, né, um slide, mas a gente tinha feito a princípio, pelo quadrado latino, né, a gente tinha feito comparações dentro, né, within, né, dentro, cada sujeito avaliou os 4 tratamentos diferentes, e aí, claro que tem crítica, né, cada escolha tem suas limitações. Por sugestão aí dos pareceristas, nós refizemos a análise e passamos a fazer análise between também, né, por item. Então, vocês vejam que lá no artigo tem os gráficos entre os sujeitos, aliás, by subject, né, dentro do sujeito, e os by items, que é entre os itens. Então, nós tivemos que fazer análises adicionais, sim, tivemos que refazer os gráficos todos para colocar no padrão que eles pediam. Então, dá bastante trabalho. Isso que tem que ficar em mente, que você não vai terminar o doutorado e em 1 ano já ter a sua publicação, né? Às vezes são vários anos, até completar todas as rodadas, mas é muito gratificante, né? A gente consegue uma publicação deste nível e já começam as citações, porque os artigos publicados em revistas muito reconhecidas, eles são citados mais rapidamente também, né? São lidos primeiro. Então, a etapa de preparação foi essa, todo o cuidado metodológico que ela precisou ter, principalmente com estatística, o experimento, né, as questões que depois a gente percebe, né, a gente está tão envolvida ali, fala, poxa, a gente não fez o manipulation check, né, e esse para quem faz experimento, e a gente faz muito experimento por causa do grupo de neuromarketing, né, muitas vezes não dá para fazer, porque se fizer a checagem com os próprios sujeitos, e vai ter um viés enorme, né? Eles vão saber que a pesquisa é sobre comparação ali de tipos de comunicação. Então, a gente fez uma outra coisa, que foi passar todas as imagens para alguns especialistas de diferentes áreas, de comunicação, de neuromarketing, de turismo, para que a gente pudesse dizer, não, há diferença entre as imagens, sim, né? Então, tem que garantir que o tratamento vai funcionar, vai ser percebido, né? Que as diferenças vão realmente existir.
Então, é um cuidado, principalmente para quem faz experimento, né? Toda a preparação, o protocolo, e aí análise de comitê de ética que tem que passar, porque a gente usa equipamentos, né? Esse de eye tracking até que não é invasivo, mas nós temos outros trabalhos que usam eletroencefalografia, tem trabalhos que envolvem degustação, né? Agora eu estou envolvida em um que vai envolver degustação de cerveja, então tem que pegar autorização, né? É isso, então esses são alguns pontos, tenho outros também para comentar depois, mas se tiverem outras perguntas. Janaína. Deixa... Desculpa, Marcos, se quiser. O meu questionamento é sobre quão prevalente é essa discussão que você colocou na área de turismo, na área mercadológica de turismo, porque foi o que chamou minha atenção no paper, essa pegada para a neurociência, né, e a mensuração de elementos do comportamento que não são possíveis de serem mensurados sem esses equipamentos que você mencionou. Eu imagino que essa tenha sido um grande diferencial, né, da pesquisa. Eu tenho 2 grupos de pesquisa, né? Um grupo de pesquisa é sobre imagem de país, que é a área que realmente eu estudo, e aí envolve aplicações para turismo também, né? Imagem de destinos turísticos. Isso, eu estou envolvida nisso desde do meu mestrado, né? Então, faz muitos anos. Desde que eu entrei na USP, eu também participo, né? Eu fundei, junto com outro professor, o grupo de neurociência, né? A aplicação de neurociência para marketing. E aí eu tenho, assim, algumas aplicações disso na minha área original, que é imagem de país, e alguns outros trabalhos que eu participo na área de comunicação, né? E o que eu tenho visto é que quando a gente coloca em qualquer área os equipamentos, eles têm uma aceitação muito grande, porque não é fácil trabalhar com eles, muitos deles são muito caros, a manutenção deles, eu estou com um equipamento quebrado, não consigo fazer manutenção no Brasil, aí por muita, não vou dizer sorte, né, mas não sei, né, uma providência muito, muito boa, um parceiro meu da Inglaterra comprou os equipamentos e vai mandar para mim. Então, a gente tem que ter essa rede de parceria aí para, né, um vai ajudando o outro e todos participam de pesquisas que precisam de muitos recursos, né? Então, são equipamentos de difícil manuseio, são muito frágeis, e a gente não tem no Brasil uma prática, né, de muitos anos, não tem, talvez, fora o meu grupo, eu não sei qual outro que trabalha com isso, aplicando para marketing, né, tem muitos grupos aplicando isso para outras áreas, mas dentro de marketing não desconheço. Então, tem uma aceitação, a gente tem aceitação para turismo, agora eu tenho trabalhado muito com indicações geográficas e, né, tem um artigo aí sobre cafés, um artigo sobre vinhos. Então, a gente tem, sim, visto uma aceitação interessante, e ainda mais quando tem equipamentos combinados, né? O que não é fácil, porque já é difícil trabalhar com um equipamento, o eye tracker, ele não é o mais difícil, o EEG é muito mais complicado para você fazer análise, o tratamento dos dados, você recebe lá um resultado que indica lá as ondas cerebrais, né, se estão ou não ali ativas, e isso se transforma num número, mas aí tem muito ruído, por exemplo, o cachorro está latindo aqui, e aí isso já ia interferir se eu estivesse tendo a onda medida. Então, é um processo muito demorado, envolve treinar as pessoas. Então, meus alunos, alguns têm se dedicado a estudar isso, mas eu mesma não sou uma especialista nisso, né? Então, eu tenho que ter uma rede de pessoas de outras áreas, da área de medicina, né, biomédicas em geral, para ajudar nessas análises e interpretar os resultados. Então, a gente vai formando, né, uma rede de pesquisadores bastante grande, né? E aí consegue aplicar em várias situações diferentes. Então, sim, eu acho que o uso dos equipamentos tem dado a dar um destaque nessas nossas pesquisas. Então, a gente tem o cuidado com a interpretação desses dados e todo o cuidado natural que um experimento tem que ter, né? Mas aí tem uma coisa interessante, como é algo relativamente novo, principalmente no Brasil, né? Às vezes a gente recebe umas críticas e para justificar é um pouco difícil. Por exemplo, a amostra, né? Esse artigo, ele recebeu essa crítica. Então, a gente teve uma amostra lá de mais de 96, se eu não me engano, e isso foi criticado como uma amostra aparentemente pequena, né, para um estudo
assim, de turismo, de marketing. Só que se a gente olhar a literatura de trabalhos que utilizam o eye tracker, são amostras muito menores, né? Até a gente cita lá no artigo, olha, a maior que a gente viu aí na revisão foi de 80, então a nossa de 90 tá boa. E para estudos com EEG, como é um tempo muito demorado para você processar todos os dados, né, de cada onda cerebral, de cada, né, região que você mediu, são amostras menores ainda, 20 pessoas, 30 pessoas, e a gente teve um artigo com 40, esse do vinho, né, com 40 participantes, e foi muito, assim, custoso convencer que era uma amostra aceitável, porque, né, você imagina, é um estudo que você está fazendo comparações estatísticas, né, um estudo quantitativo, então deveria ser maior a amostra, e não são estudos quantitativos, né, porque tem toda uma interpretação do que representa aquela onda, ou do que representa aquele ponto fixado, né, então tem muito do qualitativo também, né. Então, essa questão da amostra é recorrente quando a gente publica, ou tenta publicar, né, esses trabalhos com os equipamentos, né?